Cara, por que que a gente engorda, tá? Por que que a gente engorda? Você deve estar pensando, cara, porque eu como muito, porque eu sou sedentário. Eu fui feito para comer, boca foi feita para comer. E o processo não é tão simples assim, o processo não é tão linear assim, tá? Porque a maioria das pessoas, quando elas falam assim que estão acima do peso, que estão obesas, elas falam assim, eu não consigo, eu não tenho, eu tenho, olha só, ela fala o seguinte, ela fala três coisas, eu até peguei isso aqui para ficar mais fácil. Ela fala três coisas sempre, basicamente. Ela fala assim, eu estou acima do peso porque eu tenho preguiça, porque eu tenho falta de força, de vontade e basicamente duas coisas. Ela fala, eu não faço exercício, eu estou acima do peso porque eu tenho preguiça e falta de força de vontade. Só que agora eu vou te dizer uma coisa. Olha só, pega o papel e a caneta e anota isso, cara. Sabia que preguiça e falta de força de vontade, na verdade, são consequências do aumento do peso, consequências da obesidade e não causa? Ou seja, você não fica preguiçoso e aí você engorda. Você não tem falta de força de vontade e aí você engorda. Isso é consequência. E é totalmente contra-intuitivo isso que eu estou falando e ao contrário do que você aprendeu a vida inteira, acredito. Isso aqui é consequência, isso aqui não é causa. E eu vou mostrar para você qual que é a real causa, tá? O que que acontece? Olha só, eu botei esse flip chart aqui para ficar didático para você, porque eu podia estar falando aqui, mas vou botar o flip chart porque eu vou fazer um desenho para você entender a dinâmica do porquê que a gente engorda, tá? Então olha só, eu vou te dizer aqui, sabe por que você engorda? Será que é porque você come muita gordura? Será que é porque você faz pouco exercício? Será que é porque você come carboidrato? O que que é? Agora eu vou te dizer, você engorda não por preguiça, não por falta de força de vontade, tá? Não por isso. Primeira coisa, você engorda por causa da alta ingesta de carboidrato de alto índice glicêmico. Amidos, alto índice glicêmico, amidos, frutose. Então, esses carboidratos de alto índice glicêmico, o que acontece? As pessoas acham que elas engordam porque elas comem gordura ou porque elas não fazem tanto exercício. Mas o primeiro fato é o consumo elevado de carboidratos de alto índice glicêmico. E agora você vai entender o porquê. E por que é importante isso? Porque assim, doces, por exemplo, possuem alto índice glicêmico. Eu vou explicar para você o que acontece quando você ingere carboidratos de alto índice glicêmico. Esse aí seria um dos grandes vilões e não a gordura, tá? Olha só, quando você ingere carboidrato de alto índice glicêmico, sabe o que acontece? Sabe? Vou te dizer. Tem até a marca aqui do Ring Light aqui. Cara, quando você ingere carboidrato de alto índice glicêmico, você tem uma coisa que se chama pico de insulina, tá? Isso aqui, pico de insulina. E aí, quando você fica tendo picos de insulina diariamente, semanalmente, mensalmente, de maneira consistente, sabe o que acontece? Você desregula o seu metabolismo da gordura. Sabia que a gordura possui metabolismo? A testosterona, que é um hormônio, ela advém da gordura. Ou seja, você precisa de gordura para sobreviver. Gordura não é só o malfeitor da história. Ela tem o seu papel, né, dentro do corpo humano. Só que essa gordura ela possui um metabolismo. Só que quando você fica dando pico de insulina um atrás do outro, com carboidratos de alto índice glicêmico, você desregula esse metabolismo da gordura. E quando você desregula o metabolismo da gordura, aí acontece alteração de metabolismo, você começa a queimar menos calorias em processo de repouso
E fica muito mais difícil você, mais desafiador, vamos dizer assim, emagrecer, tá? E olha só, sabe qual que é o que é o mais louco? Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. O carboidrato, ó, tá vendo esse nome aqui? O que eu escrevi aqui? Cocaína. O carboidrato, ele ativa as mesmas áreas, esse carboidrato aí que eu tô falando, ele ativa as mesmas áreas de recompensa no cérebro, como a cocaína. Como a cocaína. Por isso que quando você fala com uma pessoa que come o seu pãozinho toda manhã, ela fala assim, você vai falar para ela, ó, a partir de amanhã você come agora no café da manhã, omelete, um omelete e café sem açúcar. Daí a pessoa fala, mas eu vou ter que tirar meu pãozinho. Quem aqui é viciado em pão? Amido. Porque o pãozinho, ele é carboidrato de alto índice glicêmico e ele ativa os mesmos centros de recompensa que a cocaína. Então quando tu fala com uma pessoa que gosta de pão, ela parece que tá falando com um viciado. Ela fala, sai meu pãozinho, vai tirar meu pãozinho, não vai tirar meu pãozinho. Cara, é bem conversa de viciado, tá? Por quê? Cocaína e carboidrato de alto índice glicêmico ativa as mesmas regiões de recompensa e, na verdade, libera dopamina e você sente aquela sensação de bem-estar. E isso é viciante, ou seja, é viciante. O que eu quero dizer com isso? Que o cara que come muito carboidrato de alto índice glicêmico se vicia e fica difícil tirar dele. E aí, olha só, agora, sabendo que o que engorda é o carboidrato de alto índice glicêmico, que esse cara libera pico de insulina, esse pico de insulina desregula o metabolismo de gordura. E esse carboidrato, cara, ele produz o mesmo efeito que a cocaína com relação a vício. Sabe qual que é a dinâmica da engordagem? A dinâmica pelo qual você engorda dia após dia? Ou a dinâmica pelo qual a pessoa que era magra engordou? Olha só essa dinâmica aqui, ó. Olha isso aqui. A pessoa comeu carbo, alto índice glicêmico, tá? Ó, ela comeu carboidrato de alto índice glicêmico, beleza? Doces, amidos, frutose. Aí, ela ativa centros, vou botar assim, ela ativa centros de recompensa similares à cocaína no cérebro. Então aqui, ó, cocaína. Então imagina, ó, de novo, a pessoa tá aqui, ó, ela tá magrinha, ela tá assim, ó. Magrinha. Tá vendo que ela tá magrinha aqui? Ela comeu carboidrato de alto índice glicêmico, beleza? Quando ela tava magrinha, daí ela ativou o centro de recompensa no cérebro, ela já pensou assim, nossa, que coisa boa, meu Deus, quero essa sensação de novo. E aí, o que acontece? Ela libera, aqui ela entra numa situação de vício. Ela viu que ativa, ela viu que quando ela come o carboidrato de alto índice glicêmico, ela tem uma sensação de bem-estar, porque ativou centros de recompensa no cérebro, né? Liberou dopamina, ela gerou um vício. E aí, ela começa a ter pico de insulina. Cara, pico de insulina, que é isso aqui, né? Então ela tem um pico de insulina. Pico de insulina, ó. Ela tem um pico de insulina, tá? Aí ela tem o pico de insulina. Aí o que acontece? Ela começa a ter picos sucessivos de insulina. Aí ela vem pra cá e desregula metabolismo da gordura. Então, ó, ela comeu carboidrato, estava magrinha, ativou centro de recompensa no cérebro, e aí ela, cara, gerou vício, daí ela começa a ter pico de insulina, e aí quando ela tem muito pico de insulina, ela desregula o metabolismo da gordura. E aí sabe o que acontece? Olha só, lembra que eu falei que preguiça, falta de força de vontade, sedentarismo, isso aí são consequências do aumento do peso e não causa. Então, o que acontece quando ela desregula o metabolismo da gordura? Olha isso aqui. Preguiça, força, vontade, sedentarismo.
Cara, olha isso aqui. Ela chega aqui, ó. Isso aqui é consequência. Consequência. O que aconteceu? Depois que ela desregulou o metabolismo da gordura, dela se sente mais cansada, dela fica com falta de força de vontade, dela não tem vontade de fazer nada e fica sedentária. Porque altera toda a composição hormonal, toda a dinâmica hormonal natural do corpo humano é alterada. Toda a dinâmica. Então isso aqui, ó, preguiça, falta de força de vontade, não é a causa do qual você engorda ou não consegue emagrecer. É porque o seu metabolismo da gordura está desregulado e aí você chega aqui no final, ó, aí a pessoa tá assim, né? Então essa foi a transformação que aconteceu com o nosso amiguinho. Ele começou aqui comendo carboidrato, ativou o centro de recompensa, se viciou, deu pico de insulina, desregulou a gordura, ficou preguiçoso, não está fazendo exercício, não está cuidando da alimentação, fica sentado no sofá só trabalhando, estudando e fazendo trabalho da faculdade e está desse tamanho aqui. Consequência, pessoal. Consequência. É muito importante vocês entenderem essa dinâmica, porque aí vocês vão entender o real papel do exercício quando a gente fala em emagrecimento. Vocês vão entender por que 4 minutos de treino é eficaz numa situação como essa. Vocês vão entender porque 10 minutos de treino, somente, nada mais que isso é eficaz dentro de um cenário como esse. Tá? Então, e essa é a dinâmica do porquê você engorda. Tá? Para de falar que você engorda por causa da preguiça, para de falar que você engorda por causa da falta de força de vontade, porque isso aí são consequências. Tudo começa no consumo elevado de carboidrato de alto índice glicêmico. Não é gordura. Carboidrato de alto índice glicêmico causa pico de insulina e desregula o metabolismo da gordura.